Irmãos, o reino de Deus é um tema muito presente nos evangelhos, no discurso, nos ensinos de Jesus Cristo. Mas para que a gente, talvez, eu preciso que a gente pense de uma forma, eu quero pensar aqui com vocês de uma forma muito resumida acerca de como a gente pode entender o reino de Deus. Porque quando Jesus veio e ele começou a pregar, ele anunciava e ele dizia: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus já está aqui. Mas ao mesmo tempo Jesus em alguns momentos falava de um reino que viria. Jesus fala de um reino que já está, e Jesus fala de um reino que viria. E esse reino que viria, ele fazia alusão, e é óbvio para nós, ele fazia uma alusão clara de um dia que aponta para a regeneração, a cabal e completa e plena dos filhos de Deus. Esse dia quando o Senhor Jesus virá nos buscar. Mas o que Jesus queria dizer quando ele falava do reino que veio? Do reino que está aqui, do reino que já fora inaugurado no ministério de Jesus. Pense comigo, quando a gente pensa em um reino, o reino é o governo de um determinado líder, de um determinado rei, obviamente. Ou seja, o reino é o espaço e o tempo onde as regras, as normas, as leis, a direção e os mandamentos desse rei são obedecidas por aqueles que são os seus súditos. No reino, aquilo que vale ou aquilo que é visto, aquilo que acontece como concretização da vontade do rei. Quando a gente olha, por exemplo, para a mensagem de Jesus, a gente percebia Jesus anunciando um reino. E ele dizia que esse reino de Deus era um reino de luz. O reino de Deus era a presença agora ativa e concreta de Deus. Ou seja, aonde Jesus colocava os seus pés, o reino de Deus era manifesto de uma forma ou de outra. E onde esse reino se manifestava, o reino das trevas, que lhe era oposto, se dissipava de alguma forma. O que a gente percebe, por exemplo, nesse ministério de Jesus, a gente percebe a Jesus, por exemplo, colocando a mão em um leproso e ao invés dele ficar leproso, ele mesmo, o leproso era curado. O reino de Deus ali se manifestava. Por exemplo, a gente via Jesus orando por uma menina morta e essa menina ressuscitava. O reino de Deus ali estava manifesto. O poder das trevas eram dissipados. Ou como um endemoniado, por exemplo, quando Jesus orava por aquele endemoniado, expelia os seus demônios e de repente aquela pessoa estava liberta daquele domínio das trevas. O reino de Deus era manifesto ali. Ora, é fato que no ministério de Jesus a gente viu inúmeras manifestações do reino de Deus. E o reino de Deus, ele inverte a lógica do reino das trevas. Mas sabe uma coisa curiosa da gente pensar? É muito fácil você olhar e falar de fato, um morto ressuscitando, um leproso sendo curado, sei lá, milagres acontecendo, são de fato a manifestação do reino de Deus. Mas o reino de Deus se manifestou de outras formas também. O reino de Deus se manifestou nos ensinos que Jesus deu para nós. E se manifestava quando os seus discípulos colocavam em prática aqueles ensinos. Você quer um exemplo da manifestação do reino de Deus nas nossas vidas? Ame o teu próximo como a ti mesmo. O reino de Deus é ali manifesto. Vira outra face para aquele que te fere uma face. O reino de Deus é ali manifesto. Os humilhados serão exaltados. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bem-aventurados que choram. Você entende que em um mundo como o nosso, quando o amor se manifesta, quando o amor que nós oferecemos ao outro, ele se manifesta até na vida daquele que é nosso inimigo, daquele que não nos quer bem.
O reino de Deus ali também está manifestado, porque esse reino de Deus inverte a lógica das trevas. O mundo te chama para odiar, o reino de Deus te chama para amar. O mundo te chama para vingança, o reino de Deus te chama para virar a outra face. O mundo te chama para o egoísmo, o reino de Deus te chama para amar o próximo. É nesse contexto que a gente vai encontrar as palavras de Jesus. Se você olha, por exemplo, lá para Mateus, no capítulo 18, você vai ver essa temática de Jesus desconstruindo a lógica do reino das trevas. Jesus, por exemplo, nos primeiros capítulos, ele vai falar daqueles que são os primeiros, ou vai pegar o exemplo de uma criança, dos pequeninos, dos tais que pertencem ao reino dos céus. Ou, por exemplo, vai inverter a lógica humana e vai dizer que tem um pastor que deixa uma ovelha, que deixa 99 ovelhas e que vai em busca de uma ovelha. Jesus, então, começa a ensinar essa lógica do reino de Deus e mostrar para aquelas pessoas e mostrar para aqueles homens que o seguiam que o reino de Deus estava baseado nos princípios e nos valores, nas ordenanças e nos mandamentos do Senhor. E agora, de repente, chega um jovem diante de Jesus. Chega um rapaz diante de Jesus e interpela Jesus fazendo uma pergunta: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Esse diálogo com Jesus é um diálogo extremamente revelador. E tem algumas lições muito preciosas que eu quero partilhar aqui com vocês, que a gente é capaz de perceber. E a primeira lição que eu quero partilhar com você aqui é que, através desse diálogo, Jesus nos ensina que a salvação não se ganha por esforço, mas por entrega. Você entende isso? O que Jesus vai nos ensinar é que a salvação, ela não depende do meu esforço para conquistá-la, mas depende de uma entrega do meu coração por aquele que a conquistou por mim. Eu vou explicar isso aqui melhor para você. Olha só. Primeiro vamos pensar aqui o seguinte. Esse jovem chega a Jesus e ele diz: bom mestre. Outras versões dizem: mestre, o que farei? Aqui diz o que farei de bom. E lá o evangelho de Lucas e o evangelho de Marcos, os evangelistas colocaram o que... Bom mestre. A palavra do jovem a Jesus. E aí Jesus então o interpela dizendo: você me chama de bom. Bom somente a um, que é Deus. E eu vou explicar isso mais tarde. Mas ele diz assim, esse jovem pergunta: eu quero herdar a vida eterna, e o que eu posso fazer? E Jesus então continua no seu diálogo e ele diz: segue os mandamentos. Quais, por exemplo? Jesus então aqui enumera uma série de mandamentos. Ele diz: isso tudo eu tenho feito. Mas olha que coisa interessante. Vamos entender a cabeça desse rapaz aqui. Bom, esse rapaz, ele cumpria muito bem o estereótipo de uma boa pessoa, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral. Ele era um bom rapaz. E bons rapazes ou boas pessoas tendem a se achar merecedores dos favores divinos. Isso é natural para nós. Mas olha que coisa curiosa. Ele era jovem. A Bíblia não diz qual a idade desse rapaz, mas o fato é que ele era jovem. Segundo, do ponto de vista moral e religioso, parecia irretocável. Por quê? Ora, ele era cumpridor dos seus deveres. Quando Jesus o orienta, ele diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as citações, exceto uma, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, essa citação de um mandamento de Levítico, todas as outras são citação dos 10 mandamentos. E é curioso que dentre os 10 mandamentos, a gente encontra mandamentos que regulamentam ou que estabelecem princípios da minha relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Mas existem mandamentos que regulamentam a nossa relação com o próximo. Não matarás, não roubarás, honra o teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho. Olha que coisa curiosa. Esses mandamentos que Jesus cita e que Jesus menciona para ele, são escolhidos por Jesus. E todos esses são muito práticos.
Ou seja, demonstram que de alguma forma esse rapaz era um rapaz excelente do ponto de vista moral. Era um bom garoto. Era um cara cumpridor dos seus deveres. Ele era admirável também do ponto de vista religioso. Terceiro, ele era rico. Ele tinha muitas posses, e aí é uma coisa bem curiosa aqui você perceber. Era muito comum que na cabeça do judeu daquela época de Jesus, ora, não é diferente na nossa cabeça. Quando a gente vê alguém bem-sucedido do ponto de vista financeiro, a gente tende a imaginar que o sucesso dessa pessoa é fruto das boas dádivas e das bênçãos de Deus. Isso não é necessariamente errado. O que eu não posso pensar é que essa é a única regra e ela é absoluta. Porque tem muita gente que é servo de Deus e que passa muito perrengue e muita luta, seja ela financeira ou de qualquer espécie que for. Mas entenda bem, na cabeça daquela gente, esse menino é desses que vai para o céu direto, sem escala. Esse é o tipo de menino que toda mãe da igreja gostaria de casar a sua filha. Ele é jovem, ele é um menino bom, ele é um menino cumpridor dos seus deveres religiosos. E ele é rico. Esse menino é bom para dar dízimo, ele é bom para casar com a sua filha, ele é bom para ensinar os mandamentos para ela. Olha só que menino bacana. Na cabeça dos discípulos era tão natural que aquele jovem é interessante, porque algum tempo atrás algumas crianças vieram a Jesus e os discípulos queriam, ó, não chega perto. E agora chega esse jovem que prefigura todo esse estereótipo de um bom menino. E Jesus, quando no seu diálogo desafia, então vende tudo o que tens, a Bíblia diz que ele sai triste. E então Jesus já emenda um ensino dizendo, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E é interessante que a resposta dos discípulos é, Senhor, então quem poderá ser salvo? É como se eles estivessem dizendo, se esse menino aí, se esse garoto aí, que é tudo isso que ele é, não é merecedor da sua salvação, então quem mais pode ser? Olha Jesus invertendo toda essa lógica. Irmãos, então o que eu quero que a gente entenda bem, o que eu quero que a gente perceba, é que na cabeça desse rapaz, ele, de alguma forma, ele era agente, ele era... a partir das suas atitudes, dos seus bons hábitos, do seu bom comportamento, ele era digno de receber o favor de Deus. Quando Jesus cita os mandamentos, e ele diz, por exemplo, tudo isso eu faço, o que ainda me falta? E aí Jesus então pede para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vem e me segue. E diz a Bíblia que ele saiu dali entristecido. Retirou-se, porque ele era dono de muitas propriedades. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A questão aqui não é uma questão financeira, não. Jesus não está preocupado com o seu dinheiro. Jesus não queria o dinheiro desse rapaz. Jesus queria o coração desse rapaz. Jesus não queria os bens desse rapaz. Jesus queria a vida desse rapaz. Era isso que Jesus queria. Ou seja, mas o coração desse rapaz estava no dinheiro desse rapaz. Ou seja, a vida dele, sabe, aquele dinheiro significava muito para ele. Mas o fato é que a gente precisa entender que quando Jesus pede isso para ele e o seu coração se entristece, é como se Jesus estivesse mostrando para ele o coração dele, como quem diz, veja, o seu coração não é tão bom assim. Gente, deixa eu dizer e chamar a nossa atenção para uma coisa que nós já falamos aqui repetidas vezes, tá? Por melhor que eu ou você possa ser, você pode olhar para a sua vida e ver, puxa vida, eu sou um bom filho, sou um bom trabalhador, um bom marido, um bom estudante, seja lá o que for. Você nunca será bom o suficiente para merecer a salvação que vem de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho a certeza absoluta que se você começar a fazer uma análise muito sincera do seu coração, faça esse experimento. Olha bem para o seu coração.
Olha para as profundezas do seu coração, até para aqueles lugares que você pouco gosta de visitar. Eu acho que você vai começar a descobrir algumas coisas das quais você mesmo não gosta. Você vai começar a perceber no seu coração que você comete erros os quais você mesmo condena. Você vai começar a perceber dentro de você incoerências que só você sabe e mais ninguém. E então, esse jovem comete um erro que é muito comum na nossa perspectiva da nossa relação com Deus. A gente de alguma forma se acha merecedor de que Ele nos dê alguma coisa. E Ele nos dá porque Ele é gracioso. Mas o fato é que o que Jesus está querendo mostrar para ele é que por melhor que ele fosse, ainda assim ele não era o bom o suficiente para merecer de Deus a vida eterna. Porque ainda assim, Jesus revela as incoerências do coração dele, e Jesus encontrou no coração dele um jovem, um homem que amava muito as suas próprias riquezas. Por isso, é preciso que a gente entenda que a nossa salvação ela não se ganha pelo nosso esforço, porque nunca seremos bons suficientes para merecê-la. Mas essa salvação ela é conquistada pela entrega, e é isso, pela rendição das nossas vidas diante do Senhor. Mas essa mensagem do Evangelho não é uma mensagem fácil, porque Deus quer de você tudo que você tem. Nada menos do que isso. Eu ouvi uma pregação, alguns anos atrás, ali num congresso em São Paulo, e o pastor Davi Charles Gomes, ele falou algo muito interessante. Ele usou o seguinte tema para definir esse texto. Ele diz assim: quando o quase não é o bastante. Porque às vezes parece que o quase é tão somente um detalhe, né? Parece que tem até uma música do Roberto Carlos, né? Que quase não é só um detalhe, né? Parece que o quase, não faz diferença, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se trata da nossa relação com Deus, o quase é um pequeno espaço que separa o céu e o inferno. Spurgeon dizia que aquele que está quase salvo está totalmente perdido. É preciso que a gente entenda isso. Pergunte para um velocista. O Brasil agora estava participando ali do campeonato mundial de natação. Se alguém acompanhou, o Brasil levou algumas medalhas. Pergunte lá para um nadador de 100 metros rasos se 1/10 de segundo faz alguma diferença. Se esse quase não tem importância. Irmãos, o encontro com Cristo, Tim Keller diz isso, o encontro com Cristo exige de você muito mais do que você imaginou, mas também oferece a você muito mais do que você sonhou. E é isso que eu quero dizer para você. É que na nossa relação com Deus, para que a gente receba essa salvação de Deus, Ele pede de você tudo. Tudo. Me dá o teu coração. E não pode ficar nenhum espaço. Porque é interessante que às vezes no nosso coração a gente não tem dificuldades para determinadas posturas. Eu consigo ser honesto, eu consigo fazer isso ou fazer aquilo. Mas há alguns espaços do nosso coração que a gente não entrega a Jesus. A gente diz: Senhor, aqui manda eu. Nessa área aqui da sexualidade, ou nessa área aqui financeira, deixa que eu mando. Mas essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho nos mostra que nós somos mais pecadores do que nós podemos admitir. Mas também nós somos mais amados do que nós podemos imaginar. E o Evangelho nos choca por isso. Porque o Evangelho aponta para você e diz assim: você é um pecador. E você merece ir para o inferno. Mas a graça de Jesus olha para você e diz assim: mas mesmo com teu pecado, eu derramei um sangue precioso, eu lavei os seus pecados, e eu ofereço para você, gratuitamente, a salvação que foi comprada pelo sangue
de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. O Evangelho choca. O Evangelho é duro, mas o Evangelho é belo. É isso que Cristo exige de nós. É isso que Ele demanda da gente. Olha o que disse C.S. Lewis aqui, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Tá? Ele diz assim: perca a sua vida e você será salvo. Submeta-se à morte de suas ambições e de seus desejos mais fortes cada dia. E a morte do seu corpo inteiro no final. Submeta-se inteiramente a Cristo e você encontrará a vida eterna. Não retenha nada. Nada em você que não tenha sido entregue será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido ressuscitará da morte. Se você procurar a si próprio, encontrará no decorrer do tempo somente ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Mas se você procurar a Cristo, você o encontrará. E com Ele, tudo mais que você tiver renunciado. Você entrega a Ele tudo que é seu. E Ele então dá a você aquilo que você jamais poderia conquistar com seu próprio esforço. Uma salvação gratuita. Uma vida e uma relação de comunhão com Ele. Segunda lição do jovem para mim e para você aqui. Tá bom? Jesus nos alerta para o perigo de uma religiosidade vazia. Olha que coisa curiosa. Nos tempos de Jesus, tinha alguns grupos muito religiosos, e talvez o mais característico deles eram os fariseus. Eles eram muito bem caracterizados, porque eram um grupo de pessoas que eram rígidas na guarda da lei. Eles eram extremamente obedientes a aspectos da lei. Não matarás, não roubarás, guarda o sábado. Mas tinha um grande problema, e Jesus detectou um grande problema na vida desses fariseus. É que havia uma distância muito grande entre a lei que ele seguia e o coração daqueles homens. Ou seja, aqueles homens eram capazes de ser obedientes a Deus, mas não amarem a Deus. Percebe a incoerência? Como é que eu posso obedecer a Deus se eu não amo a Deus? E se você incorrer nesse risco, se você achar que você deve obedecer os mandamentos, mas sem que você entenda, que você ame a Deus, você incorrerá num grande risco, você se tornará um legalista. Sabe o que é um legalista? Um legalista é aquela pessoa que separa a essência da lei, a misericórdia da lei, e ele guarda a regra pura e vazia. Você quer um exemplo disso? Jesus no sábado ia curar alguém, e aqueles homens, eles ficavam assim escandalizados, porque Jesus no sábado se propôs a curar alguém, e Jesus então ensinava a gente. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deixa eu te dar um exemplo prático dos dias de hoje, ok? Quando a gente se torna um legalista, e quando a lei ela está na cabeça, mas ela não está no coração, porque nós não amamos a Deus, quando a lei não é o nosso prazer, e a lei de Deus ela só é nosso prazer quando a gente entende essa lei, não como mera regra impositiva, mas como direção de um Deus amoroso, que deseja que eu ande nos melhores caminhos. Quando eu entendo dessa forma, as leis não me são, os mandamentos de Deus não me são um fardo. Agora, quando eu não amo a Deus e eu vou tentar seguir a sua lei, eu serei um hipócrita. Deixa eu dar um exemplo para você. A gente tem muitas diferenças em igrejas, as mais diversas igrejas evangélicas, e em algumas igrejas se discute se o cristão pode ouvir ou não música que não seja cristã. Tá bom? Eu não tenho problema nenhum de ouvir música que não seja cristã, desde que a música que não é cristã não fira os meus valores cristãos, entenderam? Há música cristã e música não cristã, e há músicas que não são cristãs, que são belíssimas, e que são, na verdade, também acabam por refletir valores do evangelho até. Não é verdade? Você pode pensar aí numa meia dúzia delas, e eu sei que aquela turma que nasceu de 70 para lá já fez um set list aí, um playlist de Roberto Carlos na sua cabeça. Ah, é verdade.
Eu tenho tanto para lhe falar. Gente, vai falar que um negócio desse é do diabo? Pelo amor de Deus. Diabo, né? Coisa belíssima. Mas preste atenção numa coisa curiosa. Então, eu estava conversando com um rapaz jovem, ele disse assim, pastor, tem um colega meu que é curioso, porque assim, a mãe dele, ela diz assim que não pode ouvir música que não é de igreja, de jeito nenhum. Ah, é? É. Mas ela assiste novela. E as novelas brasileiras não são lá um bom manual cristão de vida. Ok. Aí eu fiquei curioso, eu falei, não, mas aí agora eu quero entender esse negócio. Ela assiste novela, mas ela não ouve música. Mas porque toda novela tem um personagem, tem a música tema do personagem, não tem? Aí então, por exemplo, ela está assistindo a novela. E aí está lá o cara adulterando, né? Mas ela está assistindo. Aí entra a música de fundo, sabe o que ela faz? Bota o canal no mudo. Isso é farisaísmo. Você entende o que é farisaísmo? Por quê? Porque a lei de Deus está aqui, mas a lei de Deus não está no coração. E quando a lei de Deus ela é dissociada dessa forma, a gente vira um legalista. Mas quando a gente entende, presta atenção você, quando a gente entende que a lei de Deus é fruto da direção de um Pai amoroso, que olha para mim e para você, e entrega a sua palavra para nós, e diz para mim e para você, filho meu, segue as minhas palavras, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. São as palavras de um Deus que te ama. Porque quando Ele diz não adulterarás, e quando Ele pensa no bem da sua relação familiar e no bem da sua própria alma. Por quando Ele diz não furtarás, quando Ele diz não dirás falso testemunho, Ele está pensando no reino de Deus e nos seus valores que precisam ser vividos por mim e por você. Sabe qual o problema daquele jovem? Ele seguia muitos mandamentos, mas o seu coração não entendia que Jesus era o Senhor. Agora sim eu quero voltar lá para aquele primeiro versículo, quando esse jovem chega e chama Jesus de bom mestre, segundo os evangelhos assim de Marcos e Lucas. E Jesus então diz a ele, por que você me chama de bom? Sabe uma coisa curiosa? Jesus não está colocando em dúvida que Ele mesmo é Deus, porque Jesus assim diz, você me chama de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Jesus não está dizendo, eu não sou bom. Ele era, porque Ele era Deus. O que Jesus está muito provavelmente interpelando aquele jovem é, você está me chamando de bom? Bom só há um que é Deus. Você por acaso reconhece que eu sou Deus? Você reconhece? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. E portanto, irmãos, a lição de Jesus para nós, e Ele nos alerta para o perigo de uma religiosidade vazia. Mas se você, esses meninos aqui, os adolescentes, os jovens, os casais, seja qualquer faixa etária, seja qualquer pessoa, quando você entende que o mandamento de Deus é fruto de um Deus amoroso, e é fruto das diretrizes de um Deus amoroso para você, você encontrará nesses mandamentos não um fardo, mas a sua alegria e libertação. Porque é bom. Esse Jesus que nos convida e diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que Ele oferece quando a gente consegue entregar a Ele todo o nosso coração, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, e a gente diz assim, toma porque é teu. Você entende isso? Eu nunca mais vou me esquecer, e eu já mencionei isso aqui, eu só consigo entender uma senhora octogenária, lá no hospital, aqui no, cadê? Para que lado eu estou? Cadê o HRT? Está para lá. Doente, leito de morte. E eu chegar lá e perguntar, como vai a senhora? Ela dizia assim, virar para mim e me responder assim, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada.
Seguir as leis de Deus é extremamente libertador. Sabe por quê? Porque a gente não precisa temer mais nada. A gente não precisa temer o amanhã, porque o amanhã traz os seus cuidados. Porque o Senhor é providência divina para nós. A gente não precisa temer a morte, porque a morte não dá a última palavra sobre as nossas vidas. A gente não precisa temer os perigos da vida. A gente não precisa temer as crises financeiras, porque o nosso coração já está com Ele. Há poucos dias eu me lembro, nossa irmã Dona Jovelina, a Dona Jovelina, a irmã aqui da igreja, uma senhora, passou por uma cirurgia do coração. Eu vi 2 Donas Jovelinas em um período de 2 semanas. Primeiro momento que eu fui ver a Dona Jovelina, ela estava no hospital. Não, primeiro eu fui vê-la em casa e ela estava muito temerosa, porque ela sentiu muito mal. O coração dela não estava muito devagarzinho, muito fraquinho. E ela contou assim com muito pavor, que teve aquele momento que ela entregou a vida. Ela falou assim: Senhor, eu acho que é agora. E ela falou isso com muita consternação no coração. Acho que agora que eu vou. E deu aquela amedrontada e tudo, e enfim, não foi fácil. Foi para o hospital, descobriu que precisava colocar, eu acho que um marca-passo. Não é isso, a turma, a família? Foi colocar um marca-passo. Pouco tempo depois eu vou ver a Dona Jovelina. Dona Jovelina está no hospital. O coração continuava fraco, o marca-passo ainda era necessário. Mas a Dona Jovelina tinha uma fisionomia diferente. Dona Jovelina, parece que a senhora está bem, está calma. Eu estou em paz. Por que a senhora está em paz? Porque o meu coração está no Senhor. Se eu morrer, os filhos é que falam: para, mãe, para que assim é. Mas eu estou com o Senhor. Você entende a libertação de viver uma vida para Cristo? Vocês, meninos, vocês não precisam ficar preocupados se fulano de tal te acha bonito, te acha legal. Sobretudo se preocupa em ter um coração diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o mais, tudo Ele fará. É extremamente libertador viver assim para esse Cristo. Terceira lição para nós: Jesus corrige as nossas prioridades. Olha que coisa interessante. Quando a gente se volta aqui para as palavras de Jesus, e Jesus lá no versículo 21 diz: se queres ser perfeito, acho que uma melhor tradução é: se queres ser inteiro, íntegro, completo, tá? Você vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois me segue. E aí esse jovem vai entristecido. Ele não queria isso. Olha que coisa curiosa. A gente vive num tempo e que eu vejo que nós estabelecemos algumas prioridades da nossa vida, tá bom? Eu vejo a gente correndo aí atrás de estudo, eu vejo aqui em Brasília especificamente, né, uma região administrativa, o sonho. Outro dia eu li um negócio interessante, né? Dizia assim: olha, definindo o morador de Brasília. Qual é o sonho do morador de Brasília? O morador de Brasília é aquele que, quando é no início do ano, vai à praia, faz um financiamento da Caixa para comprar um apartamento em Águas Claras, talvez, e no meio do ano compra um umidificador, né? E aí, sabe que eu olho para a nossa vida assim, um pouco assim: a gente chega o início do ano, a gente pega o 13º, vai à praia, para molhar os pezinhos lá e comer um camarão, se der. Se não der na praia, aí, gente, você vai aqui para o lado de Vianópolis e aí você vai para Caldas Novas, que já dá uma quebrada de galho aí. E aí a gente trabalha, e tudo isso não é necessariamente ruim, entenda isso. Um carro novo, casa nova, um bom trabalho, uma melhor qualificação, tudo isso não é necessariamente ruim. Mas tudo isso se torna absolutamente ruim quando tudo isso é a prioridade do seu coração. Você entende isso? Se o seu trabalho, se a sua casa, se o seu dinheiro for a razão da sua existência, porque às vezes a gente busca no trabalho, na beleza, no poder, no reconhecimento social, a gente busca significado para a vida. E você não pode ser definido por aquilo que você tem. Nós somos definidos na nossa relação com Cristo. Quem eu sou? Eu sou um escolhido, um filho de Deus, conforme diz em Efésios, amado pelo Senhor, e é isso que faz a minha identidade. Pecador, porém amado e resgatado. Essa é a minha identidade, filho de Deus.
Mas é interessante que quando a gente pergunta para você, e eu me lembro que lá no Canadá era uma pergunta muito comum, as pessoas perguntavam, o que você faz para viver? Né? E era um tempo difícil para mim, porque eu era tão somente um estudante, eu não trabalhava, a Dani era que trabalhava, e eu fazia uma piadinha, e o pessoal dizia assim, oi, Adriano, o que você faz para viver? Eu dizia, eu sou casado. Aí o pessoal olhava para mim assim, tipo, aí eu, né? Não, é que eu estou aqui, eu sou só estudante, a Dani aqui trabalha. Ah, legal. E o pior é que eu insisti em fazer a mesma piada outras vezes, eu me arrependi disso. O que me define? É o meu trabalho? Jesus nos chama, e Ele nos chama a gente repensar essas prioridades da nossa vida. E eu repito, trabalhar é bom, dinheiro é bom, família é bom, tudo isso é bom, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. E é por isso que Jesus, em muitas vezes na sua palavra, nos alerta. E ele disse aqui, é por isso que é difícil um rico herdar o reino do céu. Sabe por quê? Porque aquele que muito tem dinheiro, em muitos momentos não se acha dependente ou não necessita de Deus. Porque eu posso comprar, eu posso pagar. Mas será que você pode comprar tudo? Há pouco tempo eu disse, eu trouxe a estatística aqui, que a Organização Mundial da Saúde, ela enumera, e é uma estatística provavelmente ultrapassada, que a cada 40 segundos há um suicídio no planeta Terra. A cada 40 segundos há um suicídio no mundo. E para cada suicídio que acontece, há pelo menos 20 tentativas de suicídio. Isso quando se consegue registrar. Hoje, estava dando uma olhada nos jornais, e estava falando a história de uma menina, hoje de manhã eu mencionei aqui, uma menina, garota de 19 anos, linda. Ela anunciou no Instagram, nas redes sociais e no Facebook, que ela se mataria diante das câmeras. E ela se matou. Por que uma menina linda, jovem, com tudo pela frente, tira sua própria vida? Um dia depois a polícia descobriu e recebeu um telefonema que os pais da menina estavam os dois mortos na mesma casa. Eles também se mataram. Hoje à tarde, no nosso grupo de oração aqui da igreja, chegou o pedido e a foto de uma moça linda, jovem, que suicidou-se ontem. Sabe por que as pessoas suicidam-se? Quando a vida não tem mais sentido, quando viver é tão doloroso e pesaroso, que não há mais prazer na vida, a morte se apresenta como uma fuga. E são nessas horas que a gente começa a relativizar determinados valores. É isso que Jesus desafia o coração do jovem, quando diz, dá tudo que você tem e me segue, vem! Mas entrega tudo, porque eu tenho que ser tudo para que você seja alguma coisa. Porque enquanto eu não for tudo no seu coração você pode ter qualquer coisa e nada será suficiente para você. E é por isso que Eclesiastes diz que aquele que ama o dinheiro dele nunca se farta. É por isso que a gente tem essa corrupção no Brasil. O cara que tem 1 milhão, quer 3, quer 10, quer 20, quer 100, quer 200. Nunca satisfaz. Sabe por quê? Porque essas coisas de fato não podem satisfazer, porque elas são oferecidas para nós, na perspectiva de que elas podem te oferecer aquilo que só Deus pode te dar. E então Jesus dizia lá em Mateus 6, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Sabe por quê? Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração.
Ontem eu estava no aniversário de uma tia Zita, 86 anos, e eu estava mencionando aqui, à medida que o tempo passa, a gente precisa aprender e quando a gente tem um coração sábio, a gente vai reorganizando os nossos valores e as nossas prioridades. Eu mencionei uma citação do C.S. Lewis, quando ele escreve um livro chamado Anatomia de uma Dor. Ele diz o seguinte, que dificilmente aquele homem de negócios, no seu leito de morte, dificilmente ele vai chegar para a pessoa ao lado dele e vai dizer assim, puxa vida, como eu poderia ter trabalhado mais. Na verdade, normalmente as pessoas no leito de morte repensam a vida. Repensam a vida. Vocês lembram do Schumacher? Michael Schumacher, aos fãs de Fórmula 1. Michael Schumacher ganhou 91 Grand Prix. Foi, assim, um piloto sem igual, depois do Senna, né? Michael Schumacher, ele foi, por 7 vezes, campeão mundial de Fórmula 1. Ele parecia absolutamente imbatível. Ele fez muitos milhões com a sua carreira muito bem sucedida. Mas no dia 29 de dezembro de 2013, ele estava numa pista de esqui na França, e ele desequilibrou, caiu e bateu a sua cabeça numa rocha. Ficou 6 meses em coma. E dali em diante, pouco se sabe do seu estado de saúde, porque a família pouco fala sobre isso. Algumas informações que a gente tem hoje é que as despesas do Schumacher com saúde, com despesas médicas e tratamento, giram em torno de 20 milhões anuais. E que o Schumacher hoje é um homem de 44 quilos, em um leito, em um hospital montado na sua casa e no seu quarto. E aí eu te pergunto, todo o dinheiro do mundo, todos os milhões que lhe foram no bolso, eu tenho a certeza absoluta que se esse homem pudesse entregar cada centavo que ele fez em toda a sua vida por um par de pernas que funcionam, ele o faria. Você entende que diante de Jesus esses valores precisam ser mudados? Porque Jesus chama a gente para priorizar aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Ele nos chama para nós colocarmos como prioridade mais absoluta na nossa vida aquilo que tem peso de glória, de vida eterna. É para isso que Ele me chama e é para isso que Ele te chama. Porque diante de Deus, eu e você vamos nos colocar diante do tribunal de um grande Deus. E Ele vai pedir contas desse dom chamado vida e vai perguntar para mim e para você o que você fez. Está aqui. Como diz lá o John Piper no livro dele, Não Desperdice a Sua Vida, aquele casal que a vida toda sonhou com a sua aposentadoria para colher conchinhas na praia. E ele diz, então, no final da vida, aquele casal vai chegar diante do Senhor. O que vocês têm para me oferecer? Está aqui, Senhor. Conchinhas. A gente pode oferecer a Ele muito mais. Está aqui, Senhor. Eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida. Irmãos, o diálogo de Jesus com esse rapaz tem muito a nos ensinar. Mas a gente precisa pensar nisso agora. Porque todo mundo, olha que coisa curiosa, todo mundo tem dentro de si, sabe, esse desejo de busca de alguma coisa. E o Senhor Jesus nos ensina aquilo que é prioritário. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor precisa ocupar o lugar prioritário na sua vida. É isso que Ele ensina.
e que a gente precisa começar a reorganizar os nossos valores. Sabe por quê? Porque tristeza é quando eu chego diante de um velório e eu olho para os rostos tristes daqueles que ali estão, chorosos e lamentando como eu poderia ter abraçado mais, como eu poderia ter amado mais, como eu poderia ter cuidado mais, como eu poderia ter feito isso ou poderia ter feito aquilo. O tempo que o Senhor nos chama para nós entregarmos o coração a Ele se chama agora. É agora. É já. Porque o que Ele tem para nós, ninguém mais pode nos oferecer. E aqui eu encerro com uma citação novamente do C.S. Lewis, que ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos o satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente os prazeres desse mundo nunca foram destinados a satisfazê-lo, mas destinam a fazê-lo parecer, a insinuar que há algo maior e verdadeiro. E o meu coração e o seu coração anseiam por isso. Mas enquanto você estiver buscando isso em lugares errados, você vai morrer sedento, faminto, sem receber aquilo que só Cristo pode te dar. Essas são as lições preciosas desse jovem para a nossa vida. E essas são as lições que a gente precisa guardar nos nossos corações.